que hoje iniciaremos uma série Espiritualidade na Prática. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 12. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, nessa noite estamos aqui, ó Pai, para ouvir acerca da Tua Palavra, a exposição da Tua Palavra, a Tua Palavra exposta conforme a tua Escritura e conforme o Senhor deixou para nós. Que nessa noite essa palavra não fique apenas nas nossas mentes, não fique apenas na memória, mas que ela rasgue os nossos corações, que transforme as nossas vidas, a começar em mim, Senhor. Assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, como foi dito, a gente dá início hoje à nossa série acerca de espiritualidade na prática. E a espiritualidade, nas religiões, ela tem diversos padrões, em diversas pessoas e de diversas formas. E nós, como cristãos, temos apenas um modelo de espiritualidade e um padrão em que seguimos, que é o de Jesus Cristo. E foi justamente nesse sentido, para combater a espiritualidade hipócrita e errônea dos escribas e fariseus, que Jesus coloca um modelo de espiritualidade a ser seguido, um modelo o qual os seus discípulos e, consequentemente, nós nos dias de hoje iremos seguir. Só para lembrar rapidinho, Mateus ele apresenta Jesus no seu evangelho como rei, como o reino que está chegando, como o reino que está sendo instaurado. Então a gente tem essa visão de que Mateus está apresentando para os judeus acerca de um rei que está chegando, acerca que o rei chegou, que aquele rei esperado, ele agora chega para poder instaurar o seu reinado. E esse rei dá orientações, decretos, né, de como seus súditos e seguidores deveriam se portar, deveriam se comportar aqui na terra, segundo aquilo que dizem, aqueles que dizem que seguem a Cristo, que dizem que são seguidores de Jesus, agora tem decretos, tem forma de como se portar e de como seguir na vida aqui nessa terra. E eles recebem essa instrução de como deveria ser a sua vida na espiritualidade centrada nos ensinos do grande rei, nos ensinos do grande mestre Jesus Cristo, e não de uma religiosidade, mas partir de uma forma prática e verdadeira, não como aquela que os escribas ensinavam, não como aquelas que eles não só ensinavam, mas não viviam, mas diferente, uma espiritualidade na prática, uma espiritualidade vivida de fato. Então, por isso, a gente pega o tema dessa noite, da nossa mensagem, sobre alegres de espírito. Os que têm a espiritualidade na prática, eles são alegres de espírito. E foi como Jesus falou para aqueles homens, para nós também, a gente vê daquilo que a gente conhece como Sermão do Monte,
ou o Sermão da Montanha, como foi falado. Essa parte, como alguns estudiosos gostam de falar, essa perícope, a pequena parte do texto, ela vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Aconselho você que leia do capítulo 5 ao capítulo 7 durante toda esse tempo da exposição da espiritualidade na prática. Você vai notar lá que é uma bênção, que é de fato muito rico para as nossas vidas. Se você não teve oportunidade ainda, tenha esse privilégio. E são uma série de sermões, de compilações que Jesus fala para aquelas pessoas que estavam ouvindo, para os seus discípulos. E quem dá esse nome na história, primeiramente, é um cara chamado Agostinho de Hipona. Ele que vê essa compilação de sermão e dá o nome de Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E desde então, desde que se tem conhecimento na história da igreja, é a partir dele que essa parte do texto ficou conhecida dessa forma. Uma série de sermões, ou como um rei está chegando, uma série de decretos reais, dado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava chegando. Então, nós temos aqui um manifesto do reino dos céus. Nós temos um manifesto, decreto, diretamente do reino do céu, revelado aos seus súditos, que são os seus discípulos, que vai guiá-los por toda a vida, e para aqueles que buscam também o reino de Deus. Porque se você gravar isso, que o Evangelho de Mateus ensina acerca de um rei que está chegando e está instaurando o seu reinado, fica muito mais fácil na sua mente para entender as palavras de Jesus. Essa questão dos decretos, essa questão daquilo que ele coloca para os seus súditos, para os seus discípulos seguirem. E nessa noite nós vamos observar e trazer isso aqui para nós na prática. Como foi dito, espiritualidade na prática. A gente vai observar um pouquinho e demonstrar e mostrar que a verdadeira espiritualidade não é somente algo exterior, não é somente algo que eu demonstro por fora, aquilo que eu acho que é espiritualidade, mas vem da essência, isso vem de dentro para fora. Então, uma verdadeira espiritualidade, ela transforma primeiramente o interior, uma verdadeira espiritualidade nos molda e nos transforma primeiramente por dentro, e isso, consequentemente, é externado visivelmente àqueles que estão à nossa volta. E daqui a gente divide essa primeira parte do sermão da montanha da seguinte forma. Num primeiro ponto, a gente consegue focalizar a imagem, a gente consegue ver que na conversa, num primeiro ponto, é Jesus com o povo ou com as multidões e os discípulos. Se você der uma corrida nos olhos no versículo 1 e 2, veja lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. No primeiro ponto, nós vemos Jesus, as multidões, o povão e os discípulos. No segundo ponto, nós vamos ver Jesus e os seus discípulos, que vai do capítulo 3, ou do versículo 3 ao versículo 10, que são as bem-aventuranças, que são as instruções acerca do reino. E por último, nós vamos ver nos versículos 11 e 12, os discípulos e os inimigos do rei. Os discípulos e os inimigos do rei. Então a gente dividiu assim, para poder clarear na nossa mente, a gente caminhar um pouquinho acerca disso. E a gente começa analisando a primeira cena aqui no texto. A gente começa visualizando, olhando para as escrituras e tentando imaginar a primeira cena aqui no texto. Jesus chegando, subindo ao monte, ele se assenta. Era costume dos mestres que iriam ensinar, se assentar para poder ensinar algo, para poder ensinar aos seus discípulos ou poder ensinar aos seus ouvintes. E veja, se a gente observar como é interessante, Jesus ele inicia ensinando os discípulos com a multidão ouvindo ao redor, mas não estava próximo igual aos discípulos. Porque o versículo 2, a parte B do versículo 1 vai dizer, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Ou seja, a multidão estava um pouco mais afastada e os discípulos chegam perto de Jesus e se assentam para poder aprender acerca
dos ensinamentos de Cristo. Se você correr os olhos para o capítulo 7, versículo 28 e 29, olha como que vai terminar o Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. As multidões estavam maravilhadas com os discursos de Jesus, com o discurso de Jesus. Algumas versões colocam doutrinas ensinadas por Jesus, pois a doutrina era diferente da dos escribas e fariseus. E quando a gente vê que no capítulo 7, ali no final do sermão, Mateus cita as multidões. E quem que Mateus não cita? Nesse versículo 28 e 29 que acabamos de ler, os discípulos. Ele cita que as multidões estavam maravilhadas com seus discursos. Ele não fala que as multidões e os discípulos estavam maravilhados. Ele cita as multidões estavam maravilhadas com seu discurso. E o que isso quer dizer? Nem sempre a multidão é feita ou é constituída de discípulos. Nem sempre um aglomerado que se reúne no domingo para ouvir os decretos de Deus e da sua palavra são de fato os discípulos de Jesus Cristo. Jesus, na verdade, Mateus aqui em questão, ele fez propositalmente questão de diferenciar as multidões dos discípulos. Por isso que quando Jesus se assenta, quem vem até ele são os discípulos, e é a eles que Jesus começa a ensinar. As multidões são diferentes dos discípulos. Nem toda multidão é discípulo, mas os discípulos saem das multidões. Se vocês guardarem a imagem, as multidões estão ao redor, porém não estão sendo ensinadas diretamente pelo mestre, pelo rei. Só que olha que visão interessante. Isso demonstra que esses ensinamentos de Jesus não era algo secreto, não era algo escondido. Por mais que ele tivesse um público-alvo, tivesse os discípulos como alvo do seu ensinamento, isso era aberto a todos, para que todos pudessem escutar os seus ensinamentos, para que todos pudessem ouvi-lo, aquilo que ele estava falando. Porém, os ensinos de Jesus são diretamente aos seus súditos, aqueles que são seus discípulos. A lição para nós é que tanto as multidões quanto os discípulos ouvem a doutrina, os ensinamentos, se maravilham, ficam encantados. Porém, apenas aqueles que são discípulos de Jesus vão seguir e ter uma vida espiritual como Ele quer que eles tenham. Às vezes a gente está aqui pregando os ensinos de Jesus Cristo, uma igreja que prega os ensinos de Jesus Cristo, que aplica a palavra, que ensina como nós já escutamos. Eu vim para cá porque aqui as escrituras são pregadas fielmente. Às vezes você até simpatiza, você até admira a forma da pregação, a forma do ensino, mas isso não gera transformação na sua vida. Você é apenas multidão. Isso não te tornou discípulo, isso só te tornou um admirador de uma palavra bem pregada, de uma palavra bem exposta, mas não te tornou de fato um discípulo de Cristo. Essa palavra não entrou, não penetrou o seu coração ao ponto de você se sentar, não aos pés dos pastores, mas aos pés de Jesus de Nazaré, para aprender dele e sobre ele. É isso que temos que fazer como discípulos de Jesus, pregar os ensinos de Cristo. Afinal de contas, um dia, eu e você, nós fomos multidões. Nós estávamos no meio da multidão e ouvimos acerca do Evangelho, ouvimos acerca de Jesus e nos tornamos discípulos de Cristo. Isso nos leva ao segundo ponto, onde após ele chamar para perto os seus discípulos, ele agora vai os ensinar sobre as bem-aventuranças. Ele vai derramar sobre os seus discípulos, ele vai falar para os seus discípulos que estavam ali especificamente acerca do que o rei queria para aqueles que quisessem viver o seu reino.
Agora um rei que está iniciando, que está instaurando o seu reino, vai lançar aos seus súditos, aos discípulos, os decretos de como que ele deseja que os seus discípulos vivam. E, assentados aos pés de Jesus, os discípulos começam a ouvir atentamente acerca das bem-aventuranças. O rei está colocando um decreto público, porém, só os súditos verdadeiros irão seguir. O reinado está sendo anunciado, está sendo proclamado publicamente, para que todos vejam, para que as multidões contemplem e para que sejam comprometidos com esse rei, com essa causa, e que são diferenciados no seu modo de viver, que serão diferenciados no seu modo de viver e naquilo que irão pregar e sobre quem irão pregar. E Jesus vai declarar com as bem-aventuranças, ou como é da palavra no latim, vem de beatus, né? As beatitudes, ou até mesmo no campo teológico, a teologia do Macarius, que é a palavra feliz em grego. No grego a palavra Macarius significa feliz, bem-aventurado. Mas essa felicidade não é uma felicidade de um estado emocional quando, por exemplo, o seu time é campeão de um campeonato. Ou, por exemplo, quando o seu time perde um campeonato. Ou, por exemplo, quando você tem uma promoção no emprego. Ou, por exemplo, quando você tem uma demissão do emprego. Não é na questão sentimental, não é numa questão de algo externo que faz a nossa felicidade. Porque podemos estar, quem é Macarius, quem é bem-aventurado, quem é beatitude, ele pode estar num momento de tristeza e mesmo assim ser bem-aventurado. Porque feliz aqui nesse sentido, no original da palavra, não é essa mera felicidade da qual eu falei, mas é para quem é uma pessoa aprovada por Deus. Ela é feliz porque ela é aprovada por Deus, ela é bem-aventurada, ela é mais que feliz, ela é muito feliz. E isso independe de nós, isso independe das circunstâncias externas, isso está dentro da gente. Isso está dentro de nós. Muitas vezes, onde você passa por dificuldades, você passa por situações difíceis, isso não significa que você perdeu a sua alegria, isso não significa que você não é mais bem-aventurado, que você não é mais feliz. O luto, a tristeza da perda de um emprego, a tristeza da perda de alguém ou algo do tipo, isso não te diminui, não são essas circunstâncias que não te fazem bem-aventurados, mas o que te faz bem-aventurado é você saber que Deus olha para você e sorri para você e te aprova nas suas dificuldades e na vida que você leva de compromisso com Ele. É por isso que Jesus, ele vem falar aos discípulos e a nós que ser bem-aventurado é provar do sorriso de Deus. Nós temos falado muito acerca disso, sobre as gotas de graça na nossa vida. Eu sei que você pode estar aqui nessa noite passando por muita dificuldade, ou algum problema, mas eu tenho certeza, se você começa a trazer à memória aquilo que te dá esperança, se você começa a trazer de fato que o Senhor te colocou de pé, que o Senhor te deu saúde, que você está respirando, que você não está no hospital, que você não está no UTI, que você está cultuando, que você consegue enxergar, que você consegue ouvir, ufa! Gotas de graça na sua vida, gotas de graça na minha e na sua vida que o Senhor tem derramado. Por isso somos bem-aventurados, somos felizes porque somos aprovados pelo Senhor. Sabe quando um pai olha para o seu filho orgulhoso e diz: é meu filho? Essa é a aprovação muitas vezes que recebemos de Deus. É meu filho. Jesus Rei vai mostrar para nós o que Ele promete para aqueles que de fato são seus súditos e são envolvidos e estão envolvidos com a sua pregação e com o seu ensino. Momento que você pode parar agora e se perguntar assim: eu estou envolvido de fato com a pregação e com o ensino de Jesus? Eu sou um súdito verdadeiro? Eu sou
discípulo de Jesus, de fato, ou eu só estou apenas na multidão? Eu só venho porque a música é legal, porque as luzes são bacanas, porque os pastores são legais. Depois você paga o café pelo legal. Pelo que nós viemos aqui no domingo à noite? Por que de fato nós estamos aqui? Nós precisamos nos perguntar. Vocês já se perguntaram por que uma igreja, e não é aqui, é lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, ela só enche em dia de ceia? Aqui não, tá? Só em 3 cidades no mapa: Itabaiana, Capim Grosso e Massachusetts. Cubatão não. Pararam para se perguntar o que viemos fazer aqui? Qual é o nosso intuito? Como que somos discípulos e não multidões que são de fato envolvidos com a pregação e com o ensino das Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo? A gente precisa fazer essa pergunta para nós. A gente precisa fazer essa pergunta no nosso coração. Senhor, me ajuda. Eu sou discípulo ou eu sou multidão? O que eu sou? Eu sou um mero ouvinte ou eu quero me assentar aos teus pés para aprender, para praticar e para ensinar a outros? Nós podemos trazer 1 milhão de temas: espiritualidade na prática, dê 3 mortal para frente, 2 para trás e consiga a sua vitória. Mas se a gente não se conscientizar quem nós somos de fato no reino, nada disso vai adiantar. Pode até fazer crescer cabelo, mas não será nada se a gente não se conscientizar quem nós somos no reino, qual é o nosso papel no reino. Se de súditos, se de discípulos ou se de multidões, meramente espectadores que falam: muito bom discurso, hein? Parabéns, que legal, agora eu vou para casa, porque vai passar o cavalinho do Fantástico. Se vocês analisarem o texto, e a gente vai ver juntos, veja que essas 8 bem-aventuranças acerca do reino dos céus, ela vem sempre acompanhado de uma recompensa para aqueles cujas características Jesus cita. Então Jesus vai citar aí uma característica de pessoa, vai citar uma característica de espírito de uma pessoa, e tem uma recompensa para essas características. E nós vemos a primeira, aí no versículo 3, que são os bem-aventurados, os humildes em espírito, ou humildes de espírito, não pobre de espírito, como algumas traduções sugerem. Às vezes você pode estar olhando aí para a sua tradução e estar falando: pastor, aqui está escrito pobres de espírito. Não é sobre isso que Jesus está falando. Não é sobre pobreza de espírito, mas humildes em espírito, humildes de espírito. Não diz respeito a uma pobreza espiritual, e nem muito menos a uma pobreza financeira, ou como uma pessoa que é superficialmente espiritual. Não é acerca disso que Jesus está falando. Ele diz respeito a pessoas que sabem da sua falência espiritual, moral, e sabem que dependem de um Deus. Jesus está falando que felizes são aqueles que reconhecem a sua falência moral, a sua falência espiritual, a sua decadência, que por ele próprio ele não consegue enriquecer o seu espírito, que ele é um pobre, que ele não consegue ter nada de bom. É essa pessoa que é humilde de espírito. Veja o que diz em Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15, ele vai dizer o seguinte: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde,
Isso, com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Veja que não é usada a palavra pobreza, e sim humilde de espírito. Aquele que se contrita perante o Senhor, aquele que se derrama perante o Senhor, assumindo a sua miserabilidade, assumindo que sem Jesus, que sem Cristo, ele não é nada. O capítulo 66, versículo 2, também de Isaías vai dizer o seguinte: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Ou seja, aquele que ao ouvir a palavra de Deus, ele se encaixa, ele não fala bem assim: olha, tá vendo? Essa palavra é para você. Deus está querendo falar com você nessa noite. Deus está mandando você ser humilde. Não, sou eu, pastor, eu tenho que olhar e tenho que falar bem assim: eu sou um miserável, pecador, e não hipocritamente, mas verdadeiramente do coração, e que necessito, e que careço do Senhor. É essa humildade de espírito que o Senhor deseja de nós. Em que momento? Quando ouvimos a sua palavra. Por isso que Ele não deseja multidões, por isso que Ele não deseja espectadores, Ele deseja discípulos que busquem e pratiquem a sua palavra de fato e de direito. E aí, qual é a recompensa para aquele que se encontra nessa condição de miserabilidade, assumindo ao ouvir a palavra de Deus e se entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador? A coisa mais linda do mundo, o momento mais aguardado por todos nós, pelo menos por mim é aguardado, o reino dos céus, a salvação, a eternidade é guardada para os humildes de espírito, para aqueles que reconhecem a sua miserabilidade diante do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Sem essa consciência, nem eu, e nem vocês, e nem você que me ouve em casa, herdará o reino dos céus. Não há carteirada nessa hora. Só uma confissão de miserabilidade e mudança de vida que fará a gente herdar o reino dos céus. E aí ele já emenda que bem-aventurados são os que choram. Pastor, eu estou nisso aí porque eu choro bastante. Passa um comercial de margarina, eu estou chorando. Eu sou um chorão, então isso aí é para mim? Não. Não é aquele que chora até pelo comercial de margarina. Ai, meu Deus, que lindo. Vê um desenho mais triste, ele chora. Ou é aquele resmungão, aquele que murmura da vida, aquele lamurioso. Quem lembra de um desenho que o bonequinho falava: ó vida, ó céus? Denunciou a idade de muita gente. Obrigado pelo sorriso. Denunciou a idade de muita gente aí. Ó vida, ó céus. É o lamurioso. Não é para esse que Jesus está falando, mas Jesus está falando que são aqueles que choram em prantos. Sabe pelo quê? Pelos seus próprios pecados e pelo mal que existe dentro de mim e dentro de você. Bem-aventurados são os que choram pelo quê? Pelo seu pecado, ao passo que ele é humilde em espírito, para poder reconhecer a sua miserabilidade, para reconhecer que sem Jesus ele não é nada. Ele chora pelos seus próprios pecados, ele é contrito de coração, pelaquilo que ele peca, pelaquilo que ele é, pelo mal que existe em si. Lembra para quem que Jesus estava falando? E quem também estava ouvindo? Escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram craques em apontar o mal e o pecado que existia no outro. Vocês são indignos, vocês são pecadores, vocês, eles nunca olhavam para si. E Jesus vai falar: bem-aventurados os que choram pela sua própria miséria, pelo seu próprio pecado e pelo mal que existe em você. Aqueles que choram pelos seus próprios pecados, reconhecendo a sua miséria diante de Deus. Se você não consegue chorar pelos seus próprios pecados, pelo mal que existe dentro de você, a gente precisa rever isso. Se ao olharmos para dentro de nós, ao olharmos as nossas ações, as nossas atitudes,
uma igreja de Cristo, que se denomina igreja de Cristo, que não consegue chorar pelos seus pecados, que não consegue chorar quando o pecado está tomando conta e ainda quer procurar base bíblica para poder estruturar o seu pecado, ela precisa rever até a sua salvação. Se o teu pecado não te incomoda, se o teu pecado ele não faz você chorar diante do Senhor, diante do Rei dos Reis, alguma coisa está errada. Algo não está certo. E aí ao passo que ele fala que bem-aventurados são os mansos, ele vai dizer, bem-aventurados são os que choram, ele vai falar, bem-aventurados são os mansos. Felizes, bem-aventurados, plenos são os mansos. E que mansidão é essa? A mansidão aqui não é uma falta ou ausência de pulso firme, ou uma falta de personalidade, nem é aquele que tem excesso de amor. Olha como eu sou amável. O nome dele poderia ser até ursinho carinhoso. Até os ursinhos carinhosos são amáveis, são fofinhos. Não é dessa mansidão, não é dessa, não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando. Manso aqui é aquele cujo padrão é Jesus, é o Rei. E como que Jesus foi manso? Olha comigo no capítulo 11 de Mateus, sensacional essa palavra de Jesus, linda demais. Capítulo 11 de Mateus, versículo 28 e 29, vai dizer o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Louvado seja Deus. O exemplo aqui é Jesus. E como que foi o exemplo de mansidão de Jesus? Vocês lembram? Claro que lembram, vocês estão muito afiados, eu creio. Qual foi o ápice da mansidão de Jesus? Quando ele foi perseguido. Olha o que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo não, Jesus está colocando feliz aquele que é manso. Em que momento? Igual eu fui, no meio da perseguição. Jesus poderia ter brigado pelos seus direitos. Jesus poderia ter enviado um exército de anjos por ele, como ele fala para Pedro. Você está louco? Você cortou a orelha do cara? Você acha que se eu não quisesse eu não daria ordem? Tinha um monte de anjo aqui acabando com tudo. Mas o que ele fez? Ele silenciou mediante a perseguição. Esse é um modelo para nós. Esse é um modelo de mansidão. É um modelo para a igreja que tem uma espiritualidade em Cristo, que quer viver uma espiritualidade na prática. Ao contrário disso, muitas vezes vemos a igreja, irmãos dentro da igreja, como cães ferozes, se degladiando, seja lá pelo que for. Precisamos ser mansos igual Jesus. Precisamos ser mansos como ele. O modelo dele é, durante a perseguição, ele silenciou. Eu estou sendo perseguido pelo irmão. Eu estou sendo perseguido pelo pastor. Silencie. Seja manso, igual Jesus foi. Nós precisamos na igreja de pessoas mansas. De pessoas que têm como Cristo a sua inspiração. Que no momento em que é afligido, no momento que é caluniado, ele silencia. Ele sofre o dano. Hoje nós estamos na geração do êxodo. Olho por olho, dente por dente, e se mexer comigo, eu sapeco a mão mesmo, e ainda falo, glória a Deus por isso. Tem um cara que jogou no meu time que ele falava isso, né? Glória a Deus, e ele ia lá e dava um murro no adversário lá, né? Louvado seja o Senhor, e tome outro murro no adversário. Ah, já pensou? Glória a Deus e um tapão no irmão que fez mal pra gente? Tá perdoado. A igreja precisa de pessoas mansas. E com isso, com essa mansidão, nós herdaremos
a terra. Ou seja, o evangelho predominará. Jesus será demonstrado através das nossas vidas. O herdar a terra, meu irmão, não acha que você vai herdar uma terra lá em Picuí, na Paraíba, perto de um açude, onde vai brotar muita coisa, você vai plantar muita coisa. A terra é o reino dos céus, fazendo com que outras pessoas herdem a terra, o reino dos céus. Lembra? O reino. A gente está falando sobre o reino, um reino que está se instaurando e um reino vindouro. O rei chegou. E nós iremos, ao sermos mansos, ao sermos uma igreja mansa, com o padrão de Jesus Cristo, nós herdaremos o reino dos céus e faremos com que outras pessoas vejam essa mansidão nas nossas vidas e herdem o reino dos céus através do testemunho de Cristo em nós. Fácil, né? E aí, junto com os que choram e com os mansos, automaticamente gera-se em nós aqueles que têm fome e sede de justiça. E não é a justiça na qual nós conhecemos, mas é a justiça de justificados, ou seja, aqueles que acima choraram por seus pecados e por sua vida miserável, e que têm como padrão de mansidão Jesus Cristo, que agora aplicam essa mansidão mediante a perseguição, que aplica isso, essas questões de Jesus na sua vida. Ele tem fome e sede de justiça. Ele deseja que essa justiça que o alcançou, alcance os demais. Ele deseja a paz com Deus, como fala em Romanos 5:1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não temos essa sede, essa fome por justiça vinda da parte de Cristo, precisamos rever os nossos conceitos. Não há como a gente viver como pessoas egoístas, sem ansiarmos que essa justiça alcance os outros, como nos alcançou. A injustiça não pode ser celebrada por nós, não pode ser comemorada, não podemos ficar alheios com a injustiça que cresce a cada dia. E muitas vezes quando se fala em injustiça, muitos aqui podem pensar numa injustiça social, mas a injustiça aqui é o contraste daqueles que são justos. Os injustos são aqueles que não foram justificados por Cristo, ou seja, que não são salvos. Nós precisamos ter fome e sede para que esses alcancem a justiça. Precisamos ter essa fome, ter essa sede. Aprendemos em Atos para você, acerca do Evangelho, acerca de pregar o Evangelho, acerca de ir até o fim, acerca de sofrer pelo Evangelho de Cristo. E muitas vezes nós, todos nós, vivemos o Evangelho, água com açúcar. Que se não for fácil, ou que seja feliz, você precisa pensar primeiramente na sua felicidade. A agenda do inferno, a agenda de Satanás. A Bíblia nunca manda a gente pensar em nós primeiro. É sempre fome e sede de justiça pelo próximo. É sempre andar a segunda milha. É sempre dar outra face. É sempre olhar para o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Todas as agendas, todas as pregações que forem fora disso são agendas de Satanás na vida que tem se infiltrado nas igrejas. Teologias malignas, egoístas, que não choram por ninguém, que não olham para o lado, que não está nem aí se tem um perdido do lado da sua própria família, que vai ser lançado ao inferno. Ele não chora, ele não tem sede. Senhor, que ele saia da injustiça e venha para a justiça, assim como eu alcancei a justiça. Porque estão distantes da verdade que liberta. E não são felizes. E não sou eu que digo. Não são macários. Não são plenos, são incompletos. É a multidão que aplaude. Nós precisamos, como cristãos, ansiar por essa justiça. Lembramos, e bate muito forte no meu coração, latente, os capítulos finais de Atos. Eu não sei com vocês, mas comigo é direto. Eu sempre falo isso. Aqueles que anseiam, em que insistem na justiça, que a justiça seja instaurada, que o reino seja instaurado, faz como Paulo. De quando é considerado louco por Festo. De um Jesus que está morto, mas que esse cara insiste que está vivo. Isso mexeu muito comigo. Paulo desejava, Paulo sabia qual era a sua função,
que o reino fosse instaurado, que a justiça fosse levada a outros, assim como alcançou a sua vida no caminho de Damasco. E nós estamos vivendo igual o filme A Busca da Nossa Felicidade. Se der a do outro, se eu ganhar na Mega Sena, eu reparto com ele, mas por enquanto a felicidade é só minha. Confirmou. E aí, vem em consequência disso, os misericordiosos. Não são os que têm simplesmente pena de alguém, sabe? Coitado de fulano, ai que dó de cicrano. Não são aqueles que têm um sentimento de pena, de dó, como diz na minha terra. Misericórdia tem o padrão de Cristo. Ele se compadece de quem está sofrendo, de quem está com dores na alma. A misericórdia é o ato de receber os sofridos sem querer holofotes para si, sem querer glória para si. Lembra que a gente está falando de escribas e fariseus? Os inimigos que nós vamos ver no terceiro ponto são os escribas e fariseus que queriam mostrar para os outros: vejam como nós somos misericordiosos, vejam como a gente jejua, a gente vai ver isso aqui mais para frente, vejam como isso, vejam como aquilo. Os misericordiosos são aqueles que agem como o nosso Salvador agia, sem querer holofotes para si. Mas que a glória toda seja para o Rei dos Reis. Esse Rei não divide a sua glória e a sua majestade com ninguém. Jesus vai mostrar mais à frente, lembra? Se deram a esmola, esconda a outra. A sua misericórdia, a minha misericórdia, a nossa misericórdia não é para passar no telão da igreja, mas era para ser praticada vida na vida, vida na vida. O misericordioso, ele é o que faz, independente se tem alguém olhando. Faz parte da essência do cristão. Ao passo que és misericordioso, sem interesse, a misericórdia de Deus o alcançará. Se você não age com misericórdia, se você não é um misericordioso, Deus não será misericordioso com você. Eu tenho compaixão dos que têm compaixão. Os misericordiosos, eles herdarão misericórdia. Como anda o nosso padrão de ser misericordioso perante Cristo? Como anda o nosso padrão de misericórdia numa vida prática dentro da igreja? Uma espiritualidade na prática, ela é demonstrada quando olhamos para o lado, quando somos misericordiosos e quando agimos com misericórdia. É impossível a gente não lembrar da cena onde Jesus é zombado pelos dois criminosos da cruz, e em um determinado momento um se toca e fala bem assim: ei, a gente merece estar aqui, mas ele não merece estar aqui. Fica quieto. Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus vai falar das passagens? As escrituras são todas lindas, mas tem partes que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o modelo de misericórdia. Se alguém zombar de você no sofrimento, se alguém tirar sarro na sua cara e depois vir pedir perdão para você, pedir para que você tenha compaixão dela, o que você vai fazer? Tranquilo, eu te perdoo. Senhor, manda um raio na cabeça dele, amém. Mata ele, Jesus. Por amor a mim, mata ele. Jesus ensina para nós que ao ser zombado e caluniado, ele rebate com misericórdia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Misericórdia,
para quem busca misericórdia. O misericordioso, ele alcança a misericórdia de Deus. E aí ele fala de outro grupo, os limpos de coração. Os limpos de coração verão a Deus. Que maravilha, já pensou a gente poder contemplar o Senhor? Como que nós contemplamos ao Senhor mesmo sabendo que Ele é Espírito, que se ao passo que nós o vermos, nós morreremos, porque isso é bíblico, mas como que nós vemos Jesus? Como que você vê Jesus no seu dia a dia? Como que você vê a Deus no seu dia a dia? Sendo limpo de coração. A visão de Deus é para os limpos de coração, não para o cheio de orgulho, que se acha o último profeta da geração, que se acha um Calvino contemporâneo, que é soberbo no seu conhecer e faz disso o seu óculos para ver Deus. Eu vejo a Deus porque eu fiz seminário, pós-graduação, mestrado, e eu vejo a Deus, e você não vê a Deus. Aí a gente entra com a figurinha da internet. Eu conto ou vocês contam? Não é pelo exterior, não é pelas nossas faculdades mentais, não é pelaquilo que a gente busca ao passo de sobrepor isso, o nosso entendimento, sobrepor a outros, ou tentar sobrepor até o mesmo próprio Deus. Não. A contemplação de Deus está para aqueles que olham para o centro da vida humana. Qual é o centro da vida humana? O coração. Para aqueles que olham para dentro de si e fala como o salmista no Salmo 139, que vai dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esses são os limpos de coração. Aqueles que conhecem o que está no seu interior, conhecem o que está no seu coração e pede para Deus sondar, e pede para Deus limpar, e pede para Deus visitar o seu coração. Senhor, o Senhor conhece as minhas motivações, sonda. Tira de mim o caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O salmista estava limpo de coração, ele conseguia ver a Deus, porque ele entregou o seu coração àquele que pode purificar os corações. A nossa inteligência, nossas faculdades mentais não conseguem limpar a nossa vista, o nosso coração para ver a Deus. Somente um coração quebrantado, somente um coração entregue, disposto ao Senhor, como o salmista no Salmo 139 fala, é que nós veremos a Deus. Ao passo que pedimos para Ele sondar o nosso coração. Ao passo que pedimos para Ele limpar o nosso coração. E os limpos de coração conseguem contemplar a face do Senhor. E como que se contempla a face do Senhor? Os limpos de coração, eles se submetem à correção e à direção de Deus. E são esses que o contemplam e são esses que o veem. Quando nós nos submetemos à correção de Deus, à direção de Deus, nós conseguimos ver o Senhor. Nós temos esse exemplo em vários momentos no Antigo Testamento, que quando o povo se voltava para Deus, que quando o povo voltava o seu coração para o Senhor, eles conseguiam ver a Deus, eles conseguiam contemplar a Deus, eles conseguiam enxergar a Deus. Os limpos de coração. Os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores não é aquele cara que é o paz e amor. Ele mete uma faixa na cabeça e sai assim: por favor, eu só quero paz, eu só desejo a paz. É o que ele fala: eu sou neutro, eu não quero guerra, não está comigo. Numa roda de bobinho no futebol, quando você toca a bola na fogueira para ele, ele fala: opa, não foi para mim. Não foi para mim, foi para o outro ali. Não é esse. Isso não é ser pacificador, isso é ser covarde. Isso é covardia. O modelo de pacificador, mais uma vez, é Cristo. E como Cristo foi o nosso modelo de pacificador, ele não só quer paz consigo mesmo, o pacificador ele não só quer a paz para si mesmo, ou deseja a paz, ele quer estabelecer a paz. Ele age para que a paz seja estabelecida. Voltamos para Romanos 5:1, que dizemos que mediante Jesus Cristo nós temos
Paz com Deus. O modelo de Jesus que se coloca na frente de Deus para aplacar, para apaziguar a ira de Deus, é o nosso modelo de pacificador. Cristo se coloca entre nós e Deus para aplacar a ira de Deus que era para vir sobre nós, o qual merecíamos a morte, o qual merecíamos o inferno. E Cristo se coloca entre nós e Deus para apaziguar a ira de Deus sobre nós. Olha que modelo de pacificador. Nós devemos ser aqueles que se colocam para resolução de conflitos, como Cristo fala biblicamente, não com interesse próprio, mas com interesse do reino. Não é para que você seja visto como um cara paz e amor, mas é para que o reino tenha paz, é para que o reino seja visto aqui. Para sermos vistos como filhos de Deus. As igrejas precisam de pacificadores que se coloquem entre conflitos para solucionar como Cristo solucionou. Pastor, vou entrar nas brigas tudo da internet, então agora o negócio vai ficar doido, agora tu me deu carta verde, hein? Não. Pacificadores do reino, pacificadores da igreja de Cristo. Aqueles que com a paz que Ele traz, que Ele opera, as pessoas conseguem ver o reino de Deus na vida dele. E o reino de Deus é instaurado. Não é ser paz e amor, mas é ser um pacificador para que o reino seja glorificado. Para que o Rei dos Reis olhe para nós como súditos e fale: feliz é este homem, porque ele é um pacificador do meu reino. Nós precisamos de pacificadores. Caminhamos, os perseguidos por causa da justiça. O reino de Deus é novamente prometido para uma segunda classe. Em primeiro, para os humildes de espírito, que reconheciam a sua falência, e agora é prometido para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. É a batalha dos reinos, reino da justiça contra o reino da injustiça, ou seja, reino das trevas. Os que se colocarem a lutar pelo reino da justiça e sofrerem por ele, herdarão o reino dos céus. Que lado que nós estamos lutando? Nós estamos lutando para que a justiça vença ou o reino das trevas vença? Isso vai dizer muito acerca de onde eu e você iremos herdar. Se nós, como cristãos, estamos comprometidos com as agendas de Satanás e da injustiça, a herança é o inferno. Ao passo que, para os que lutam pelo reino, o céu lhe é prometido pelo Rei dos Reis. Qual agenda você tem lutado? Pela agenda da justiça ou pela agenda da injustiça, das trevas? Precisamos refletir nisso. Os inimigos do rei e os discípulos, no versículo 11 e 12, Jesus vai mostrar para os discípulos que eles terão inimigos. Jesus agora está mostrando uma imagem, falando: vocês terão inimigos. Vocês vão ser perseguidos, injuriados, vão levantar calúnia, vão mentir sobre vocês. Lembra de Paulo? Lembra o que os judeus fizeram com Paulo? Eram mentirosas acusações, eram falsas. Jesus já estava alertando, e Jesus está alertando para mim e para vocês. E sabe o que ele diz para nós? Se você está aí no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você que está em casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família, e você está sendo perseguido por causa da justiça, sabe o que Jesus vai falar para nós? Regozijem-se, alegrem-se. Vocês não são exclusivos. Porque da mesma forma como estão perseguindo vocês, perseguiram os profetas. Ou seja, vocês não são melhores que os profetas. Da mesma forma, vão ir contra vocês. Está se sentindo perseguido aí, meu irmão?
Como diz na linguagem dos jovens, o bagulho tá doido. Vai piorar. Só você ler as escrituras. É pedrada, é chicotada, é perseguição. Se você for discípulo, você vai sentir isso. Mas se você for só multidão, talvez você não pegue isso. Porém, não herdarão o reino dos céus. Concluímos. O reino chegou. A recompensa não é terrena, mas ela é celestial. Nós precisamos dessa alegria de espírito. Esse sermão é para discípulos, não é para multidões. Elas ficaram admiradas, como nós ficamos um dia. Ou até como você aí, que está em casa, você que está aqui, pode ter até ficado admirado com o sermão, não trazido por mim, mas aquilo que as escrituras dizem. Coração pode ter ardido, palpitado, sentir um frio na barriga, uma alegria. Mas eu convido você a não somente a se admirar, mas sair da multidão e se envolver com Cristo e com a sua palavra e se tornar um discípulo, um súdito de Jesus Cristo. E aí você vai viver uma espiritualidade na prática. E aí você vai experimentar o que é ser um discípulo de Jesus Cristo na prática. Uma espiritualidade na prática, onde exala dos nossos poros, onde exala da nossa pele. Não simplesmente admiradores, mas agora praticantes daquilo que escutamos. Convido você a se envolver com aquele que pode de fato te salvar, que pode te tirar do campo da admiração para o campo da participação das bênçãos no reino dos céus. Se você leu as bem-aventuranças, se você lê as beatitudes e você não consegue enxergar e contemplar a herança, as bênçãos do Senhor, se isso não mexe com o seu coração, você só continuará no campo da admiração e não provará das bênçãos do Senhor. A espiritualidade na prática começa quando de fato entregamos a vida a Cristo. Não tempo de igreja, não se somos líderes, não se eu sou o pastor, mas começa de fato quando eu reconheço que eu sou moralmente caído e necessito de um Salvador. Está na hora da gente sair do time dos fariseus e do reino das trevas e partir para o time do reino de Deus, do reino da luz. E ser um agraciado, e ser um alegre de espírito, um bem-aventurado, um escolhido do Senhor para propagar o reino de Jesus Cristo. Eu convido você nessa noite, de que se você um dia entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda está no campo das multidões, eu gostaria que você fechasse os olhos nessa hora. Gostaria que todos nós fechássemos os olhos nessa hora. Se você que está aqui nessa noite, está no campo das multidões, não consegue de fato desfrutar de uma alegria de espírito, não consegue de fato desfrutar da alegria das bem-aventuranças do Senhor, eu convido você a fazer essa oração comigo. Eu convido você a sair do meio da multidão e se assentar aos pés de Jesus de Nazaré e se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Senhor, aqui estamos nessa noite, ó Pai, vendo, contemplando a Tua palavra, contemplando aquilo que o Senhor deixou para nós. Queremos, Pai, ser de fato bem-aventurados, aprovados, agraciados pelo Senhor. Queremos ver o Teu sorriso, queremos ser de fato alegres de espírito. Queremos entregar as nossas vidas, o nosso coração 100% a Ti. Sermos de fato discípulos súditos
Num mundo onde só temos muitos admiradores, e muitas vezes nós somos os admiradores, nós somos os espectadores que apenas aplaudimos, mas não nos envolvemos, essa vida não nos transforma. Essa espiritualidade não é colocada na prática, porque estamos apenas aplaudindo e não nos sentamos aos teus pés e vivendo essa espiritualidade na prática. Não provamos dessa alegria de espírito, não provamos dessa alegria que vem do Senhor, uma alegria plena. Tem misericórdia de nós, por favor, Senhor. Tem misericórdia primeiramente de mim, que muitas vezes estive no campo da multidão, admirando somente, e não praticando, e não me envolvendo, e não dando a vida. Por favor, Senhor, ajuda-nos, que possamos tomar a atitude de sair do campo da admiração e contemplarmos essa alegria dentro de nós, refletida externamente, ao passo de sermos pacificadores, de sermos mansos, misericordiosos, humildes de coração. Ajuda-nos, Pai, que essa palavra fique latente no meu coração primeiramente, batendo na minha cabeça todos os dias da minha vida. Você não é multidão, você não está comprometido com as agendas de Satanás, mas você é súdito, você é discípulo, está comprometido com o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Cuida dos nossos corações, sonda os nossos corações, guia-nos pelo caminho eterno, que vivamos a espiritualidade do Senhor na prática, e que o nosso eu, a nossa admiração seja deixada de lado. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.